Atenção, atenção, Cereto News urgente. O Sporting de Portugal tem interesse na contratação de Roger Guedes. Guedes em Portugal, o Corinthians pode perder o seu principal artilheiro para o futebol português. O Corinthians que já pensa numa reformulação para a próxima temporada, reforços para 2023 e vai apostar cada vez mais nos miúdos, nos garotos que inclusive estão na seleção brasileira. É o noticiário completo do Corinthians aqui, Cereto News, e com essa bomba, Guedes pode ir para o futebol português. Roda a vinheta, produção! Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto para que você tenha o noticiário mais completo do Corinthians. Você vai ficar sempre muito bem informado a respeito do Coringão. Por exemplo, eu vou te falar do Roger Guedes. Roger Guedes em Portugal. O Sporting de Portugal tem interesse na contratação do Roger Guedes. Mas antes, um recado do OneFootball. Você quer saber essa e outras notícias? Baixe o aplicativo OneFootball, o link está na descrição, QR Code aí para você baixar e ficar muito bem informado. E depois dos jogos do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, você tem os melhores momentos na palma da sua mão, os melhores momentos em alta qualidade. O OneFootball, o aplicativo bem legal, muito bacana, baixe o aplicativo, eu recomendo. Atenção para a notícia, torcedor corintiano, porque é daquelas bombas, né? Você já imaginou? Perdeu o Roger Guedes agora. O Roger Guedes que está em lua de mel, finalmente está em lua de mel com o torcedor corintiano. O atual camisa 10 do Corinthians, que fez o gol contra o Fluminense. Artilheiro do Corinthians na temporada com 11 gols marcados. Pois é, o Sporting de Portugal tem interesse na contratação do Roger Guedes. A direção do Corinthians não confirma, mas já houve um contato. Aliás, a direção do Corinthians nunca confirma absolutamente nada, né? O que é um negócio impressionante. Mas já houve um contato entre o clube português e a direção corintiana para a contratação do Roger Guedes. E a primeira proposta, que ainda não foi feita, os portugueses estão preparando, estão sinalizando a primeira proposta, devem fazer a primeira proposta nas próximas horas, é de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, 40 milhões de reais. Bota o Roger Guedes aí de novo na parada. 8 milhões de euros, 40 milhões de reais. É muito dinheiro. Será que o Corinthians vai conseguir levar o Roger Guedes? Será que o Sporting de Portugal vai conseguir levar o Roger Guedes por esse dinheiro todo? Lembrando o seguinte, que a janela de transferências da Europa fechou de fora para dentro, né? Fechou de fora para dentro. Mas de dentro para fora não fechou ainda. Então, a janela em Portugal, por exemplo, ela termina no dia 22 de setembro. O Roger Guedes, ou seja, pode haver essa negociação ainda. O Corinthians vai tentar segurar, porque Roger Guedes é um artilheiro do time, já teve outras... em outros momentos, o Corinthians não ia fazer nem muita força. Lembra que ele brigou com o Vitor Pereira, porque ele reclamou que ele era reserva, depois ele reclamou que ele não jogava de centroavante, depois ele reclamou que ele saía do time, enfim. O Roger Guedes reclamava toda hora, o Vitor Pereira também dava entrevista coletiva falando sobre o Roger Guedes. Os dois não se entendiam, né? Havia sempre desavenças entre o Roger Guedes e o Vitor Pereira. Dois bicudos não se beijam, sabe esse ditado de que dois bicudos não se beijam? Pois sempre havia um biquinho para lá, um biquinho para cá, mas agora estão em lua de mel, tanto é que depois do último jogo, os dois se abraçaram, afinal de contas, Roger Guedes fez um gol importantíssimo, o gol que deve dar a classificação ao Corinthians à Copa do Brasil. Só que Roger Guedes tem 60% dos direitos econômicos. Como eu disse, né? 60% dos direitos econômicos. Apenas 40% pertencem ao Corinthians. Se o Roger Guedes quiser sair,
não vai ter muito o que o Corinthians fazer, porque foi o acordo que o Corinthians fez à época para trazê-lo do futebol chinês ou o japonês, agora já nem me lembro se o Roger Guedes estava na China, se estava no Japão, enfim, foi o acordo que o Corinthians fez para contratar o jogador, o Paulo Pitombeira, sempre o Paulo Pitombeira é o empresário do jogador, um empresário ligado ao Corinthians. O Roger Guedes já teve propostas dos Emirados Árabes Unidos e também da Rússia. Essas duas propostas o Roger Guedes recusou. Agora eu não sei se ele vai recusar ou se não vai recusar. Também pode acontecer do Corinthians negociar agora e liberar só depois de eventualmente uma classificação para a Copa do Brasil, mas não sei se o time português, o Sporting de Portugal, toparia. É complicado, muito complicado nesse momento, se acontecer isso, porque o Corinthians perderia hoje um dos seus principais jogadores e não teria poder de reforçar o time imediatamente, né? Porque a janela para contratações para o Brasil ela já está fechada. A não ser que o Corinthians contrate alguém que esteja livre no mercado, um jogador que esteja livre de contrato. A exceção é só para um jogador livre de contrato. O Corinthians ainda não teve a reposição do William, não teve a reposição do Mantuan. O Corinthians já pensa na reformulação para a próxima temporada, já pensa na contratações de jogadores para a próxima temporada, vai passar por uma reformulação. O Duílio Monteiro Alves já disse que o Vitor Pereira está ajudando nessa reformulação, independentemente se o Vitor Pereira vai ficar ou não para a próxima temporada. Ele já está indicando alguns jogadores, assim como foi a contratação do Fausto Vera, assim como foi a contratação do Rafael Ramos, lateral direito. O Corinthians pode perder outros jogadores também. Pode perder, por exemplo, no final da temporada, o Yuri Alberto. Você já imaginou? Porque o Yuri Alberto, ele tem contrato de empréstimo até o meio de 2023. Mas ele pode retornar já na janela de janeiro, se houver uma proposta da Europa, se houver uma proposta para o Zenit da Rússia. Porque o contrato dele não veio fixado para o Corinthians. Outra coisa, o Mantuan foi para lá, né, para o Zenit da Rússia, o Ivan foi para lá com os contratos de empréstimos fixados. Se o Zenit quiser contratar o Mantuan, vai ter que pagar 10 milhões de euros. E se tiver que contratar o Ivan, se quiser contratar o Ivan, vai ter que pagar 4 milhões de euros. Daria 55 milhões de reais ao todo. Mas se o Corinthians quiser contratar o Yuri Alberto, o passe não está fixado. O Corinthians teria que negociar com o Zenit. O que se fala é que o valor de mercado do Yuri Alberto é de 25 milhões de euros, 137 milhões de reais. Muito dinheiro. Seria muito difícil para o Corinthians. O Corinthians, então, pode perder mais um jogador importante nessa janela. E agora vem no final do ano, né? E pode perder também o Maicon. O Maicon está emprestado do Shakhtar Donetsk. E o contrato do Maicon vai até o final do ano. O Maicon que está machucado nesse momento, mas o Maicon gostaria de ficar, gostaria de permanecer no Corinthians, mas a Ucrânia não tem futebol nesse momento, né? Porque continua a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na Rússia está tendo futebol, na Ucrânia não está tendo futebol, porque está tendo bomba na Ucrânia, infelizmente, né? Mas o Shakhtar Donetsk pode negociar o Maicon para outra equipe. E se isso acontecer, o Corinthians não teria muito o que fazer também. Então são jogadores que o Corinthians pode perder no final da janela. O Corinthians que recentemente ele descartou, ele recusou uma proposta para o Duqueiroz de mais de 40 milhões de reais, uma proposta do futebol italiano, recusou uma proposta do Raul Gustavo, porque o Corinthians, nesse momento, ele conseguiu mais de 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais em venda de jogadores, principalmente na negociação do João Vitor com o Benfica, tá? O Corinthians conseguiu bater as metas estabelecidas em negociação de jogadores. Nesse ponto,
ele não precisaria vender o Roger Guedes. Acontece que a questão do Roger Guedes é outra. A questão do Roger Guedes é que ele, Roger Guedes, tem 60% dos direitos econômicos. E se ele, Roger Guedes, quiser ir embora, não tem o que fazer. Foi o que aconteceu com o William. O William quis ir embora, o Corinthians rescindiu o contrato e liberou o William. O William quis ir embora. E o William, por enquanto, não está em time nenhum. Dizem que vai para o Fulham da Inglaterra, mas até agora não está em time, não tá em time nenhum. Ele pediu para ir embora e ele foi embora. Se o Roger Guedes quiser ir embora, vai embora e o Corinthians também não vai ter o que fazer. O que seria uma péssima notícia nesse momento em que o Corinthians está disputando a final da Copa do Brasil, porque o Roger Guedes é o seu atual camisa 10, o Roger Guedes é o atual artilheiro do time, com 11 gols marcados no Campeonato Brasileiro. E cada vez mais o Corinthians vai ter que apostar nos garotos. Quero trazer a notícia para vocês que o Arthur, atacante do Sub-20, foi convocado para a seleção brasileira. O Arthur Souza, centroavante do Sub-20, convocado para a seleção brasileira da categoria. E olha, ele tem 19 anos, ele fez 14 gols em 18 jogos na temporada. É um jogador que está sendo observado com muito carinho pelo Vitor Pereira. Além do Arthur, garoto do Sub-20, o Rian Gustavo, volante, também foi convocado para a seleção brasileira. O Robert Renan, também convocado para a seleção brasileira, zagueiro, né? E o Giovani, atacante, também convocado. O Giovani e o Robert Renan estão sempre relacionados pelo Vitor Pereira, outros jogadores sempre utilizados, relacionados, o Matheus Araújo, o Guilherme Biro, o Léo Maná. O Sub-20 do Corinthians, que está na semifinal do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Flamengo nesse final de semana. E o Corinthians tem o final de semana tranquilo para trabalhar. O jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil é só no dia 15 de setembro, daqui a 20 dias, portanto. O Corinthians vai jogar contra o Bragantino agora, segunda-feira, às 9h30 da noite, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. É importante para o Corinthians, porque o Corinthians briga diretamente pelo G4, né? O Corinthians está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Quer ver a tabela do Corinthians até o jogo contra o Fluminense? O Corinthians terá 3 jogos em São Paulo, até o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então, olha, o Corinthians pega segunda-feira o Red Bull às 9h30 da noite em Itaquera, Campeonato Brasileiro. No dia 4 de setembro, o Corinthians pega o Internacional. Esse é um confronto importante, direto ali pela parte de cima, pelo G4 do Campeonato Brasileiro. O Internacional está encostadinho, está 1 ponto atrás do Corinthians. Depois o clássico no dia 11 de setembro no Morumbi, o clássico contra o São Paulo, né, no dia 11 de setembro, e o jogo contra o Fluminense no dia 15 de setembro, Corinthians e Fluminense, Copa do Brasil também em Itaquera. Agora não dá mais para dar aquela desculpa que não tem tempo para treinar, porque vai ter tempo para treinar o suficiente para jogar contra o Fluminense. O que deixou o torcedor corintiano preocupado é agora essa notícia do Roger Guedes. Roger Guedes no Sporting de Portugal. Ai, Jesus! Aí não dá, hein? Ai, Jesus! Será que o Vitor Pereira não tem como interferir nessa história? Fala lá com os caras em Portugal, pô. Né? Se bem que o Vitor Pereira foi técnico do Porto, não foi técnico do Sporting, foi técnico do rival do Sporting, né? Foi técnico, o rival do Sporting, que é o Benfica, e o Porto, né? São as três equipes grandes. Mas será que não tem como evitar? Será que por 8 milhões de euros, 40 e poucos milhões de reais, sai essa negociação? Será que vai acontecer isso mesmo ou não? Mas se pintar essa proposta, o Corinthians não vai ter muito o que fazer, a não ser tentar convencer o Roger Guedes a permanecer pelo menos até a decisão da Copa do Brasil. Claro, se o Corinthians passar a decisão, ou pelo menos até a semifinal da Copa do Brasil, que será no dia 15 de setembro. Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, aperte a opção todas as notificações, aperte o sininho para receber todas as notificações
Deixe o seu like, fortaleça o canal deixando o seu like. Você está gostando do vídeo? Você está gostando do canal do Cereto? Então fortaleça o canal para sempre melhorar o conteúdo. Faça o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal, a sua opinião é muito importante pra gente. E me segue nas redes sociais, @cardocereto no Instagram, @cardocereto também no Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.